Pai, é a Tua palavra que nos gera fé e a fé é o milagre. Pedimos a Ti que o Senhor venha se revelar a nós pela Tua palavra e que a obra do Senhor traga a essa pessoa a vitória que ela tanto precisa na vida. Jesus, faz a Tua obra. Os nossos olhares para Ti têm que ser olhares de amor, onde o Senhor nos ensina tudo que nós precisamos. E com esses ensinamentos vem essa fé que faz a obra no mundo espiritual de uma maneira sobrenatural, de maneira tão forte, Pai, que a pessoa consegue até o impossível quando ela está na Tua presença. Senhor, quando ela tocar no manto da justiça, nessa manhã, que o Senhor opere a justiça no corpo, na vida, nos caminhos, curando, libertando, operando maravilhas. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo propósito do manto da justiça. Obrigado e amém. E pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. E abra a sua Bíblia em Deuteronômio. A gente vai continuar falando sobre a justiça de Deus. E quando colocamos no coração de fazer esse propósito do manto, até comentei quarta-feira passada, né? Quando a gente faz esse propósito do manto, geralmente as pessoas pensam naquela mulher com fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu até tocar nas vestes de Jesus, que era um tipo de manto, né? E ela foi curada instantaneamente, quando ela tocou no manto, então, nas vestes de Jesus. Aí a gente está fazendo esse ato de fé para você tocar no manto. Só que, quando você é curado, isso é ato de justiça de Deus, é a misericórdia dele operando. Misericórdia e justiça de Deus sempre andaram juntos, tá? Então, é Deus tendo a misericórdia, é Deus operando a justiça, é Ele dizendo para você o seguinte: hoje já levei essa enfermidade, por que está levando? Eu não aceito. Então, Ele pode agir hoje na sua vida de uma maneira tremenda, pela palavra, logicamente, que vai gerar fé, depois através da oração, do nosso ato de fé, para Deus te libertar, te curar, te operar na sua vida, o que tem que operar. Aqui, em Deuteronômio 32, nós vamos ver aqui um cântico do Moisés. Diz assim, logo no versículo 1, eu achei lindo, né? Eu acho lindo esse texto aqui, nesse cântico de Moisés. Ele diz assim, ó: inclinai os ouvidos, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Amém, irmãos? Eu fico vendo o Moisés quase que como um poeta falando aqui, né? E ele fala, não tenha, em outras palavras, tá? Vou usar em outras palavras o que eu entendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: não tenha pressa, saboreie, entre na presença de Deus. Ele fala de gotejar, de chuvisco como a relva. Amém, Jesus? Sabe quando a planta, você acorda de manhã cedo, verão, por exemplo, como é agora, e você acorda e a planta está bonita porque aquela, como é que fala? Aquele sereno da noite, né? Veio e fez ela ficar assim. Aí depois vem o calor e ela sente o calor. Você tem que regar essa planta porque ela sente o calor. O Moisés está dizendo o seguinte: vamos entrar na presença de Deus com calma. Não adianta você chegar aqui na igreja desesperado: eu quero a cura, eu quero a cura, eu quero ser curado, eu quero ser curado, e é só isso que eu quero. Não, não é só isso que você tem que querer. Você tem que querer a palavra, você tem que querer sentir a presença dele, você tem que querer sentir o amor dele pela sua vida, compreender o que ele fala contigo, compreender a mensagem da cruz. Não tem que ter pressa, a gente tem a vida inteira para aprender aí. Amém, Jesus? Aqui na terra a gente vive 70, 60, 80, 90, depende da vida que você leva e depende também do propósito de Deus na sua vida. Tem gente que vive até 100, 102, 103, 104. Esses dias eu soube de uma irmãzinha, uma senhora, que na época que eu evangelizava, lá no Porto da Pedra, Dona Enésia,
Essa senhora era uma bênção para a gente, uma vozinha que a gente deixava a casa dela para evangelizar, a rua dela para evangelizar por último. Ela já sabia os dias do evangelismo e ela ficava lá no portão esperando o grupo passar. Eu liderava o grupo. Aí ela, pô, pensei que vocês não vinham hoje, quando a gente atrasava um pouquinho. Ela já abria a porta da casa dela, a gente entrava, abençoava a casa, orava, e ela vinha com aquele bolinho quente, aquele cafezinho quente, e depois ia para a igreja. No domingo a gente estava lá, ela vinha, abraçava a gente, mas um carinho, um doce de vó, aquela irmã. Esses dias eu soube, ela faleceu aos 102 anos de idade. Deus levou, ela já era uma avó naquela época, né? Então, eu pensei que ela já tinha morrido já há um tempão. Não, ela foi até 102 anos de idade. A irmãzinha falou com a dona Enésia morreu com 102 anos, pastor. Ela foi com aquele jeitinho dela, e Deus foi levando até 102. Então, eu não sei quantos anos você tem aí, amém, Jesus? Mas você tem que aprender a aproveitar a presença de Deus. Não ficar desesperado. Tem que acontecer, é para ontem, tem que acontecer, eu não estou entendendo, não acontece nada. Você está esbaforido, desesperado. Não, olha o que o Moisés fala, goteje no 2, né? Ele fala, goteje a minha doutrina como a chuva, gotas, sabe? Bem devagar, tranquilamente. Sabe aquela pessoa que está tomando um remédio na veia? Aí coloca aquele negócio assim, não é? Aí tem ali aquele negócio transparente, você vê aquela gotinha, tum, tum, bem leve, e a pessoa fica lá, está nervosa, de repente vai recebendo o remédio, vai ficando relaxada, a dor vai passando, vai relaxando, daqui a pouco está até dormindo, mas é gotinhas que ela está recebendo. Calma, aproveite a presença de Deus, não entre em desespero, fulano não fez aquilo, ciclano não fez aquilo, ninguém me ajuda. Para, aproveite, nosso tempo aqui é curto, mas esse tempo curto é o bastante para você adorar e receber o que tem para receber. E Ele quer te dar, porque quem dá recebe, quem planta colhe. Se você tem regado, tem plantado, tem dado, tem doado, tem feito a sua doação em todos os sentidos, não só financeiro não, na sua doação no sentido de se doar para Deus, você vai receber. Ele prometeu que você vai receber. Então acalma o seu coração. Tem um louvor antigo, né, pastor? Acalma o seu coração, acalma o seu... Você conhece esse louvor antigo? Conhece, mas não sabe cantar. Acalma o seu coração. Amém, Jesus? Não tem problema, não vou te pedir para cantar então. Acalma o seu coração. Você está entendendo que o Moisés está sendo usado aqui para a gente acalmar? A justiça de Deus, ela vai te alcançar, mas você precisa acalmar. Deus está tendo zelo com você. Mas se você é uma pessoa agitada, ansiosa, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para ontem, é você que vai perder. Porque Deus vai falar e você não vai perceber. Deus vai tentar se revelar e você não vai perceber. Você vai perder a sensibilidade de sentir o Espírito Santo na hora certa. Ele vai querer te dar direção para você tomar escolhas, e você não vai escolher naquela hora, porque você não foi sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus está com a gente toda hora, tá, pessoal? Então você está lá na fila do banco, nervoso, nervosa, um calor daqueles, está na rua, está tentando resolver as coisas, está com, com vizinhos aborrecendo você está ali aborrecido, um calor danado, e você não ouve nem a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você está agitado. De repente ele vai guiar você para uma oração. Eu lembro, já contei isso aqui, eu acho, que eu morava num apartamento, na época que eu estava... Não, tinha acabado de chegar aqui em Bangu. Aí eu mudei, eu morava em cima da igreja na freguesia, mudei, passou a entrar e fui para um apartamento. Foi assim que eu cheguei aqui. E aí, na casa lá embaixo, eu morava, acho que era no 5º andar, se eu não me engano. Lá embaixo, uma casa, e foi morar um pessoal lá, e toda sexta começou a levar os colegas e botar música de funk. Ah, irmãos, era uma coisa. Sexta e sábado, domingo eu fazia o culto aqui, você nem tinha ideia. Às vezes fazia o culto aqui, mas cansado, sem conseguir dormir. E um dia eu estava na sala, era um sábado, véspera de Santa Ceia, e aí começou aquele juntar, aquela meninada lá. Aí eu falei, não, hoje não.
eu vou para o quarto orar. Aí falei para minha esposa, não bate no quarto enquanto eu não parar de orar. Eu sei que a gente está quase na hora de dormir, mas só depois que eu sair do quarto que a gente vai dormir, por enquanto fica na sala, não bate. E entrei no quarto e comecei a orar, e o baile começou. Pá, 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 tum, tum, tum. E eu do quarto, orando, 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 adorando, adorando, adorando. Quando senti a presença de Deus, amarrei o demônio, repreendi o mal, o demônio que engana os jovens, que leva os jovens a vício, que leva os jovens a cigarro, a bebida, a drogas, a prostituição, um monte de coisa. Comecei a orar pelos jovens, aí fui orando, 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 orando. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele quarto. Sinceramente, eu perdi a noção da hora, que aí eu tirei celular, tirei relógio. É bom, irmãos, quando você entra na oração para esquecer da hora e você não bota o celular para perto, para você não ser tentado, né? A olhar o celular, você tira o relógio para não ser tentado a orar, e de repente você entra na presença de Deus, você perde a noção da hora. Eu perdi a noção da hora, perdi. Só sei que de repente, pum, estancou. Teve uma confusãozinha lá, começou um a falar mais alto que o outro, tiraram o som, aí papada, quando foi ver, acabou, irmãos. Dormimos, aí eu terminei, agradeci a Deus, falei com a minha esposa, a gente entrou no quarto, foi dormir, para poder fazer a Santa Ceia no dia seguinte, e na outra semana eu fiquei esperando, né? Falei, agora eu vou ver, essa oração surtiu efeito mesmo. Nada. Na outra, nada, 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 acabou. Amém, Jesus? Agora, você imagina se eu fosse uma pessoa brigona, um pastor violento, grosso, brigão. Eu ia descer lá, eu quero dormir, tenho Santa Ceia para fazer no dia seguinte, e arrumar confusão com os garotos. Mas aí eu fui na direção do Espírito Santo e entrei para orar e fiquei ali na presença de Deus. Amém, Jesus? Nós temos que deixar ser gotejada a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Evangelho, no nosso coração como chuva. Aquela chuva, ontem começou a chover, lá onde eu moro, aí eu fui para a varanda e fiquei ali vendo a chuva. Minha cachorrinha ficou do meu lado ali, também sentada, vendo a chuva, ali até achei estranho. Falei, ué, você também gosta de ver a chuva, garota? E ficou do meu lado ali. E eu ali falando com Deus e vendo a chuva. Depois foi apertando, apertando, mas no início estava bem devagar, aquela coisa do cheiro da terra subindo, aquela chuvinha devagar. E eu fiquei só ali olhando, adorando, adorando, contemplando a presença de Deus na chuva. Tenha paz, irmãos, a gente está muito agitado. Amém, Jesus? O Moisés está falando sobre isso. Aí você tira essa agitação e Deus vai te ensinar. Ele diz aqui, inclina os ouvidos aos céus, falarei, ouça a terra, as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus, é para glorificar Deus, sua vida é para glorificar Deus, mas meu filho vai se converter, meu marido vai se converter, uma hora vai chegar, a vida dele não tem jeito, e se não for aquela pessoa cabeça dura, teimosa, uma hora ele vai tomar um baque daquele violento, e você não fica aborrecido com Deus, foi Deus que permitiu que aquela pessoa tomasse esse baque para se converter, isso acontece. Aí você fica chateado. Meu pai. Ué, mas ele tentou, falou. A hora a pessoa não quis ouvir, aí vem aquele baque violento. Aí a pessoa ouve. Quantas pessoas só param de fumar depois que aparece o câncer? Então Deus colocou o câncer? Não, foi o fumo. Foi a nicotina que fez isso. Não tem nada a ver com Deus. Mas só depois que apareceu o tumor é que a pessoa decidiu se converter. Aí Deus pode curar. E Deus cura. A gente viu já Deus fazer isso várias vezes. Amém, Jesus? Muitas vezes a gente viu Jesus fazer isso. E tem visto dentro da igreja. O que eu quero que você entenda é, calma, deixa ele gotejar a doutrina dele. Vai recebendo a doutrina do Espírito Santo. Jesus falou em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Não é? Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e aprendei de mim. Temos que aprender com ele. E não tem que ter pressa, vou ler a Bíblia toda em um mês. Duvido, mas tudo bem. Ainda que você leia a Bíblia toda em um mês, o que você vai aprender nessa correria toda? A Bíblia é um prato de comida mais gostoso que você ama, muito bem feito, do melhor mestre, o melhor cozinheiro, que é o Espírito Santo.
Você tem que sentar na mesa com calma para olhar e falar, caramba, comer com os olhos primeiro e depois vai comer devagar para sentir o gosto. Você nunca comeu uma coisa assim? Eu já comi. Minha esposa fica olhando. Caramba, você não vai acabar não? Eu falei, calma, tá bom demais, deixa eu aproveitar. Eu vou engolir isso aqui, não estou tirando o pai da forca. Deixa eu comer com calma. A comida está tão gostosa. A palavra de Deus, a doutrina do Evangelho tem que ser isso para a gente. Aí você vai aprender com Cristo. Amém, Jesus? Aí as coisas começam a mudar. Deixa marcado Deuteronômio 32 para eu voltar e fechar a mensagem, mas vamos em Romanos 1,17. Esse gotejar, tá? Esse gotejar da chuva, gotejar da minha doutrina como chuva, destilar o meu dito, os meus mandamentos, digamos, como chuvisco, como orvalho, isso, gotas de águas na relva, isso é Deus falando, eu quero ensinar vocês. Eu quero que ensinar, meu ensinamento vai trazer a fé, com a fé eu posso trabalhar. Sem fé eu não trabalho com vocês. Lembra? Sem fé é impossível. Quando Deus fala isso, Deus está dizendo o seguinte, sem fé eu não consigo trabalhar com vocês. Com fé eu trabalho. Aí eu vou para o campo do impossível junto com vocês e ajudo vocês com fé, mas sem fé eu não consigo. Então tem que gotejar a doutrina, tem que deixar a chuva, o chuvisco entrar devagar ali, aproveitar, curtir, olhar. Deus é bom e vamos, e daqui a pouquinho ele muda você completamente e opera maravilhas. Amém, irmãos? Romanos 1. 17. Eu passei direto. Estou correndo demais, está amarrado. Romanos, cadê você? Onde vocês estão, Romanos? Achei. Romanos 1,17. Vamos lá. Porque nele é em Cristo, se descobre o quê? A justiça de Deus. Nele é Cristo, é o Evangelho, que tem que ser destilado, gota a gota, devagar, sem muita pressa. Não sai comendo igual um comilão, não. Vai com calma, vai se deliciando, vai aproveitando. Nele, no Evangelho, bem prestando bastante atenção nele, no Evangelho, você descobre a justiça de Deus, de fé em, fala assim, de revelação em revelação. Porque quando a palavra ela não é revelada, ela é só letra. A letra mata, disse o apóstolo Paulo. Quem vivifica é o Espírito Santo. Ele diz de fé em fé, está falando de revelação em revelação. Então você vai com calma, nada dessa correria de ler a Bíblia toda. Não que seja ruim, não é. Mas mesmo, prepara o ano inteiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Glória a Deus por isso, aí sim. Faz um projeto, o nosso calendário tem um projeto, eu mandei colocar no nosso calendário um projeto de leitura. Pega aquele projeto de leitura, não tenha pressa. Aí você vai em Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2, mas depois o projeto já vai te levar para Salmos, capítulo 1, capítulo 2, depois já vai te levar para Mateus. Então leia aquilo com calma, não tenha pressa. Deixa ele destilar, gotejar em você como orvalho, como chuvisco. Amém, Jesus? Para que você possa ser bem regado. Qualquer planta, se você encher de água, ela morre. É água demais para ela. Não é assim? Então, calma. Você está se afogando já aí, calma. Ele quer que você mergulhe no Evangelho, mas sem afobação. Senão você vai para um lado até de fanatismo aí, calma. Vai aproveitando, vai se deliciando. É o nosso Deus que vai te ensinar de fé em fé, revelação em revelação. Ele vai te ensinando e aí você vai descobrindo. É algo que está ali e a gente às vezes não vê. Aí você descobre. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, sim ou não? Você quer sair de casa e não acha a chave? Só para dar um exemplo. Cadê a chave? Cadê a chave? Alguém pegou a chave, a minha chave, eu perdi a chave. Meu Deus, a gente já pensa logo, cartão. Minha filha é danada para fazer isso. Minha filha, toda hora, a palavra danada eu retiro. Essa palavra eu tiro. A minha filha sempre faz isso. Ai, meu Deus, pai, meu cartão, eu acho que eu perdi. Vou ligar para o banco, já cancelou uns 2, aí depois achou.
Ela cancela e acha depois. Eu acho muito engraçado. A minha esposa é o celular. Quando ele está no meio da rua, esqueci o celular, tem que voltar. Eu falei, procura. Não está aqui, não está aqui, procura. Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está, não está. Eu tenho que voltar. Quando você quase voltando já, achei. Aí eu falei, essa sua bolsa, ela falou, é bolsa de mulher, filho. Essa bolsa parece um mundo. Se perde tudo dentro de uma bolsa. Como é que pode se perder as coisas dentro de uma bolsa? Até um celular. Não sei que já aconteceu com as irmãs também, mas ela passa por isso. Amém, Jesus? Está ali, mas a gente não consegue enxergar. Só que quando você deixa ele destilar, ele gotejar o evangelho, de fé em fé, revelação em revelação, você descobre a justiça. Ela já estava lá, mas você descobre a justiça e ela vem e opera na sua vida. Aí você é curado, aí o milagre acontece, você se firma com Deus, você é salvo, você consegue se libertar de um mal, você consegue alcançar o que você precisa alcançar, porque essa fé, essa revelação, ela fortaleceu você. De fé em fé, ele fala, porque nele, no evangelho, gotejado no coração, como disse o poeta Moisés, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá é pela fé. Filipenses capítulo 3, mais à frente um pouco. 3, 1, 2, 3. Até porque 13 não tem. Filipenses não vai até o 13. Filipenses só tem 4 capítulos. Capítulo 3, versículo 5. Olha o que o Paulo vai falar aqui, ó. No capítulo 5 em diante. Circuncidado ao oitavo, está falando dele mesmo, tá? O Paulo falando dele mesmo. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu fui irrepreensível. O Paulo aqui está falando de quem ele era, o Saulo de Tarso. Que a pessoa fala, ele era muito mal, ele odiava a igreja, ele era zeloso. Porque, pela lei, ele entendia que estava fazendo o correto. Ele era fariseu, era filho de hebreus, hebreu de hebreus, filho de hebreus, tinha cidadania romana. O Paulo não era mole não, irmãos. O Paulo era bem culto, bem estudado, ela era uma pessoa bem colocada no meio da sociedade, politicamente bem colocado, e religiosamente também bem colocado, ele entendia a lei, até ele tem um encontro com Jesus. E ele está dizendo então, ele está apresentando a condição dele, né? Ele fala, fui circuncidado ao oitavo dia, como Jesus, como todos os judeus foram. Eu sou da linhagem de Israel, eu faço parte da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, meus pais são hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, não é a justiça que a gente está falando, a justiça que há na graça. A justiça da lei. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, então ele se achava, né? Ele se achava. O que para mim era ganho, reputei-o perda por quem? Então, para louvor de Cristo, por amar a Cristo, por conhecer a Cristo, por reconhecê-lo como Salvador, na hora que eu o conheci, eu abri mão de todo o meu cargo, de toda a minha posição, de tudo que eu era, de tudo que eu tinha, para começar de novo. Que humildade, né? Largar a posição não é fácil. Posição é poder, né? Ele tinha isso. Ele largou tudo para ele, falou, para mim tudo é perda. Eu larguei tudo para poder então andar na presença dele. Aí olha o que ele fala no 8, no versículo 8 e o 9, onde eu queria chegar. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Ele não tinha problema nenhum
em perder alguma coisa? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, se eu preciso perder uma amizade para conhecer Jesus, eu perco. Se eu preciso me afastar de uma família, de um familiar, para poder conhecer mais a Cristo, eu vou me afastar. Se eu preciso largar um pecado para conhecer Jesus, eu vou largar. Um vício, eu vou largar. Um ganho, eu vou largar. Uma prosperidade financeira, eu vou abandonar. Se eu tiver que fazer alguma coisa para conhecer mais a Jesus, eu vou fazer. Você vai de fé em fé, de justiça em justiça, revelação em revelação. E o justo vive da fé. É assim que a gente tem que viver e nós vamos conhecendo a justiça de Deus desse jeito. Ele fala: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Pegou pesado. Pegou ou não pegou? Imagina os judeus ouvindo Paulo aqui, né? Os judeus. Imagina os fariseus, ele era fariseu. Imagina os fariseus, imagina os doutores da lei ouvindo Paulo falar uma coisa dessa. Isso tudo para mim, essa posição, essa cadeira que você senta lá no alto e você se acha, é esterco para mim. Nem adianta vir me oferecer cargo e posição mais. Eu agora sou de Cristo. Meu Deus do céu, irmão. Já pensou? Glória a Deus por isso, né? Mas o homem pegou pesado aqui. Ele fala isso tudo, e tem hora que tem que pegar pesado, tá? Senão você não vai ser de Jesus nunca. Tem gente que até hoje não conseguiu largar o mundo lá fora, porque ele quer ser meio de Jesus. Eu lembro quando eu era viciado. Eu fui à igreja com a minha esposa algumas vezes. Fiz campanhas com ela. Mas eu não queria ser crente. Eu queria largar as drogas. Eu não queria compromisso com Deus, eu queria ter uma vida decente para abençoar minha esposa e meus filhos, para ser um pai decente e um marido decente. É só isso que eu queria. Eu queria ser um homem normal. Eu queria ser um homem normal, um homem trabalhador, sempre fui, correto, sempre fui, mas era viciado. E isso destruiu lá. Entendeu? Então, o que eu queria quando eu ia à igreja com ela? Eu queria só me livrar. Eu queria ser uma pessoa normal. Não queria mais ser dominado pelo mal. Até que caiu a ficha. Não, ou eu sou de Jesus ou eu não sou. E me entreguei totalmente. Aí acabou. Foi numa madrugada. Nunca teve recaída. Mas foi quando eu me entreguei desse jeito. Amém, Jesus? Por isso que o Paulo está dizendo, todas essas coisas que eu acabei de falar, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, circuncidado, oitavo dia, fariseu, zelo, perseguidor da igreja com zelo, irrepreensível na justiça da lei, essas coisas todas, posição, cargo, visualização, ter visualização para a sociedade, essas coisas, para mim é esterco, esterco. Eu considero tudo como perco, para mim agora tudo é esterco. Caramba, que legal, né, irmão? O Paulo é muito legal, né? Glória a Deus por isso. Para que possa ganhar a Cristo. Vale tudo para ganhar a Cristo. Entende? Tudo dentro das 4 linhas, lógico, né? Como diria um presidente aí. Tudo dentro das 4 linhas. Ganhar a Cristo fazendo o que é errado, no pecado, como a gente vê hoje por aí, quer dizer, Deus ama o pecador, então eu não preciso largar meu pecado? Não precisa sim. Vinde como estás, então não precisa largar o pecado? Não precisa sim. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Parece que tem gente esquecendo dessa passagem. Amém, irmãos? Mas tudo que for no sentido de salvação e de obediência ao Evangelho e de ensinamento do Evangelho, e você tiver que perder alguma coisa para servir a Cristo, vai valer a pena. E ele fala, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele. Ah, irmãos. Meu Deus do céu. O Paulo está dizendo que ele era achado em Cristo. Eu estou falando para você, eu estou pegando a mania de vocês, estou começando a me arrepiar. Eu não tinha esse negócio. Vocês ficam passando essa coisa para mim. Pastor, estou arrepiado com a presença de Deus. Agora estou começando a ter essas coisas aí. Eu não sei se é o ar-condicionado, é vocês que estão passando essa coisa para mim. O Paulo está dizendo que ele era achado em Cristo. Irmãos, isso aqui é demais. Isso é quem passa pelo processo
que o Moisés, o poeta, está falando lá em Deuteronômio 32. O gotejar, como o chuvisco, como na relva, o orvalho, sabe? É isso. O Paulo, as pessoas pensavam em Cristo, pensavam no Paulo. Olhava o Paulo e via a imagem de Cristo nele. Parece que é a mesma pessoa. Entende? Se alguém pregar, um familiar seu, ler um texto bíblico, tem que lembrar de você. Poxa, meu pai fala isso direto. Poxa, meu pai faz isso. Poxa, meu pai age assim. Meu pai ora assim. Outro dia ele falou isso para mim. Minha mãe falou isso para mim. É assim que sua família tem que ver a gente. Parecido com o evangelho. Amém, Jesus? E não parecido com um pecador. Com uma pessoa normal. Entende? As pessoas precisam lembrar de você. Quando elas lembrarem da igreja, lembrarem do evangelho, elas têm que lembrar de você. Porque agora você é parecido com Cristo. O Paulo se... irmão, isso aqui é brincadeira. Ele fala assim, então, e seja achado nele. As pessoas que quisessem achar Paulo, era só olhar para o evangelho, olhar para Jesus, achava o Paulo. Olhava para o Paulo, achava Jesus. Olhava para Jesus, achava o Paulo. Olhava para Paulo, achava Jesus. Ele estava nele. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas é lindo demais isso. E seja achado nele. Não tendo a minha justiça, a minha, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Sem fé não tem jeito. Deus não vai trabalhar com você. Ele quer pegar na sua mão e trabalhar com você. Ele quer te levar para o sobrenatural. Ele quer te levar para o espiritual. Ele quer te levar para caminhos onde o impossível é possível. Mas ele não vai segurar na sua mão e trabalhar com você se não for pela fé. Isso só funciona pela fé. Entende? Se você não é uma pessoa que saboreia a presença de Deus, se você é uma pessoa que quer que ele apareça na sua frente para te empurrar no milagre, isso não vai acontecer. Deus não trabalha na noite, ele trabalha no dia. Foi Jesus que falou isso. Eu trabalho enquanto é dia, à noite vem, ninguém pode trabalhar. Dia é revelação. Dia é o gotejar, é o chuvisco caindo na relva, como o Moisés falou. Deixa, não fica desesperado. Você não tem que ser mestre em Bíblia, não. Amém, Jesus? Como que eu vou vencer isso, pastor? Se eu nem consigo ler direito, eu não compreendo. Uma revelação, irmãos, uma revelação vai gerar em você uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus falou que você pode fazer o impossível com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Pare de se diminuir. Se veja em Cristo. Como é que você pode ser pequeno no mundo espiritual se você agora está com Cristo? É o diabo que tem que ter medo de você e não você dele. É que a gente não está aproveitando a presença dele. Quando Paulo fala, eu estou nele, eu me vejo nele, as pessoas me percebem nele, meu Deus, isso é grande demais. Isso significa que quando alguém fala da igreja, quando alguém fala do evangelho, essa pessoa tem que lembrar de mim se ela me conhece. Ela vai falar assim, meu tio é assim. Imagina, minha sobrinha. Alguém vai falar para minha sobrinha assim, você é da igreja? Sou. Outro dia eu vi a Bíblia assim, eu lembrei do meu tio agora, porque meu tio é servo de Deus, e ele já fala isso há muito tempo, ele vive isso aí. É assim, quando as pessoas forem falar de Deus, tem que lembrar de você, porque você é de Deus, e se comporta como uma pessoa de Deus, e não o contrário. Queria tanto que a minha mãe fosse assim, ela é da igreja, mas em casa, ela é pior do que uma mãe sem Jesus aí. Eu não vejo, você está pregando isso aí, eu não vejo minha mãe nisso aí. Que triste, irmão. Que triste. Como é que a gente vai provar da justiça de Deus? Você vai tocar no mando da justiça agora. Mas como você quer provar da justiça se você não está deixando isso acontecer? Ele fala então, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. É essa justiça. Aliás, cuidado com a justiça do homem, né? Não, tinha que morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo, não. Não, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido.
Aí ele deixa de ser bandido. Tem que ter cuidado. Não, esse partido político tem que morrer todo mundo. Que isso, irmão? Só porque você crê em outro partido, você quer que aquele partido morra todo mundo? Que ódio é esse? De onde está Jesus nesse ódio todo aí? Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Cuidado, a mídia fica colocando esses ódios no coração das pessoas. É a própria mídia que faz isso, fica colocando ódio no coração das pessoas. Um odiando o outro odiando o outro, e fica aquele dois grupos, um de cada lado, um se odiando, capaz até de querer se bater, e até se matar às vezes. Sai disso, irmão. Sai disso. Amém, Jesus? Isso não é para quem é de Jesus. Você pode escolher um lado, mas não entra nessa aí não. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não faz esse negócio não. Amém, pessoal? Mas deixa esse negócio de política para lá, só estou comentando, é só um comentário só que eu estou falando, pelo que o Paulo falou aqui, ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É pela fé. Volta em Deuteronômio 3, 32. Volta lá então, por favor. Deuteronômio 32. Vamos ver. Cadê? Passei aqui. Deuteronômio 32. O profeta Moisés com seu cântico. Profeta e aqui o poeta, né? Estou chamando ele nesse cântico aqui de poeta. Eu estou chamando de poeta. A Bíblia não chama Moisés de poeta, não, tá? Isso é coisa minha, eu que estou chamando. Eu vou ler. Vamos ler de novo? Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Que coisa linda. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Aí ele fala no 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A justiça de Deus é perfeita, não é imperfeita. Nunca diga que é Deus que está errando com você. Não é. Ele é perfeito. E ele é justo. Tão justo que às vezes a gente não compreende bem. A gente não entende que é justiça o que ele está fazendo. A gente acha que a justiça seria ele dar uma maciada, uma maneirada. E ele vem pesado às vezes. Porque tem que ser assim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são. Deus é a verdade. Não há nele injustiça. Não há. Simplesmente não há. Justo e reto ele é. Não há injustiça em Deus. Mas, pastor, ele foi injusto no meu casamento. Não foi. Alguma coisa rolou aí e você não está querendo reconhecer. Ele foi injusto no caso do meu filho. Não foi. Tem algo acontecendo aí. Ele não tem injustiça nele. Entendeu? Ele não tem injustiça nele. Nele. O homem tem. Ele não. Ele não tem injustiça nele. Você tem que ficar ligado nisso. Porque o dia que você se sentir injustiçado, você tem que falar com Deus. Senhor, não existe injustiça no Senhor. Eu aprendi isso naquele dia com o pastor Edenilson. Não existe, simplesmente não existe injustiça no Senhor. Só retidão, justiça e juízo. O Senhor é reto. Então, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. E me ajuda aqui. Acabou. Volta a destilar, volta a gotejar, volta a adorar, volta a louvar e deixa Deus agir. E Ele vai agir. Amém, Jesus? Cedo ou tarde, quando você menos esperar, bum, aconteceu. E você vai falar, obrigado, Senhor. Eu descansei no Senhor e as coisas rolaram. Começaram a acontecer. Não deixa, é uma tentação. Não deixa essa tentação entrar no seu coração. Não há injustiça dele. É simples, não há nenhum fio de cabelo, se é que ele tem cabelo. Amém, Jesus? Não há injustiça nele. Coloca isso no seu coração. Tudo que é de justiça é o diabo que está fazendo aí e está vindo do homem.
Não deixe o diabo colocar Deus nisso aí e fazer você culpar o seu Deus pelo que você está passando, ou pelo que a sua casa está passando, pelo que a sua família está passando. Não há. Amém? E aí, para terminar aqui, ó, onde eu parei? No 5. Presta atenção nisso aqui. No versículo 5. Corromperam-se contra ele. Aí sim, isso acontece. O crente está se corrompendo aí. Seus filhos, eles não deixou de ser filho. Todo mundo, a religião prega que todo mundo é filho de Deus, né? Não. Todo mundo foi criado por ele, mas nem todos são filhos. Filhos dele não são. Estão corrompidos. Tem que olhar, tem que ser sincero. Tem que olhar no espelho, olhar para dentro de si e falar: eu não estou me comportando como filho. Eu não estou agindo como filho. Eu não sou filho. Entende? Isso é sério, tá? Muito sério. Filhos, eles não são. E a sua mancha é deles, não é de Deus. Não foi Deus que colocou essa mancha nos homens. Entende? O Caim saiu manchado da presença de Deus, depois que matou o Abel. Recebeu uma mancha, uma marca. Geração perversa. Que está amarrado. Está falando do povo de Deus, tá, irmãos? Está falando do povo de Deus. Geração perversa. E torcida ela é. Ou seja, não é parecido com essa geração, irmão? É ou não é? Está tudo distorcido? Ou torcido? A verdade é mentira, a mentira é verdade. O que é bom agora é ruim, o que é ruim agora é bom. Pode-se todas as coisas, mas não é naquele que te fortalece, não. É na própria pessoa, na justiça do homem. Eu posso fazer o que eu quero, e valores totalmente invertidos. Geração perversa e torcida. Parece que está falando de hoje, no século 21, na geração que a gente está vivendo. Aí ele fala: 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Vocês vão recompensar o que Deus fez por vocês desse jeito? Depois que Deus tirou vocês lá do Egito, libertou vocês de Faraó, e abriu o mar e fez e aconteceu. É assim que vocês vão recompensar o Senhor? Que povo louco e perverso são vocês? Quanta gente, irmão, receberam cura e ainda deram crédito para entidades em vez de dar crédito para Deus. Pediu a sua oração, você orou, mas quando foram curados, disseram que foi a entidade, não foi a sua oração, não foi ser Deus. Quanta gente veio na igreja na hora do desespero e Deus atendeu, acudiu a pessoa, e a pessoa nunca mais pisou numa igreja, só quer saber de farra e de bebedeira agora, que agora tem saúde para beber novamente. A Covid parecia que ia ensinar a sociedade a ser uma sociedade mais coesa, mais amigável, mais alegre, mais feliz, mais amiga. Você vê aí, parece que pioraram, não aprenderam nada. Milhares de gente, milhões de gente morrendo no mundo todo, gente presa dentro de casa. E parece que a sociedade ruiu mais ainda. Todo mundo esperava que fosse melhorar. Ô povo louco e ignorante. Não sei o que estou dizendo. É assim que você vai recompensar tudo que o Senhor fez? A pessoa estava lá, viu a morte de perto, irmão. Abriu o olho lá, entubado, abriu o olho, olhou do lado, estava aquela entidade grandona, com a roupa preta, com a foice na mão, pronta para levar ela. E Deus falou: não vai levar agora. E tirou a pessoa de lá, e a pessoa voltou para a sujeira, irmão. É assim que recompensa o Senhor, povo louco, doido. E depois reclama, irmão. Depois reclama, depois o culpado é a igreja, o culpado é Deus. Não. Deus é justo. Não há em Deus nenhuma injustiça. Não caia nessa tentação. Amém, Jesus? O que se planta, o que se colhe. 7. Lembra-te dos dias da antiguidade. Você que já teve a bênção de Deus com você, vai lá lembrar. Aí é bom você ir lá no passado. Não é bom ficar indo no passado, mas para lembrar as coisas boas que Deus fez, é bom você ir lá na antiguidade. E não só em você, mas em todas as pessoas.
atenta para os anos de muitas gerações. Dá uma olhada na Bíblia, que Deus fez por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, por Moisés, por Josué, por Débora, por Esther, Mardoqueu, o Davi. Vai lá, esmiuça a Bíblia, leia com calma, deixa gotejar esse orvalho no seu coração, porque o que ele fez por eles quer fazer por nós, irmãos. Entende? Quando Paulo fala assim, eu me vejo nele, é muito forte. Amém, Jesus? E ele fala assim, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta ao teu pai, ele te informará. Vai para os mais experientes, os mais antigos na igreja, ser mais jovem. Como é que você resolveu aquele problema? Como é que você mudou? Qual foi seu testemunho? Deixa os mais velhos falarem, os mais antigos falarem. E aí não tem velho de idade nem novo de idade. Tem de experiência com Deus. Porque tem gente velhinha que chegou na presença de Deus agora. Um jovem que já está na presença de Deus, já recebeu várias libertação, pode te ensinar. Tem que ver o tempo com Cristo e o testemunho da pessoa. Pergunta ao teu pai, ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão, os mais antigos, mais experientes. Quando, ele fala aqui, eu já vou terminar agora. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua, é só, preste atenção no que eu vou te falar, é só o que Deus quer. O que ele quer? Qual é a porção dele, a herança dele? É só o que ele quer. O que ele quer? Bate no peito assim, ó. Eu. Entendeu? Você é a porção de Deus. Ninguém bateu no peito, pode bater. Eu sou a porção de Deus. É você que Deus quer. Deus não quer o seu dinheiro, a sua casa. Deus não quer, Ele quer você. Se Ele tem você, Ele está feliz. E eu não estou falando contra dízimo, igual uns falam por aí, não. E contra oferta, não. Quanto mais você puder ofertar, oferte. Seja fiel nos seus dízimos. A obra precisa disso. É assim que a gente vai ganhar o mundo inteiro. E vai salvar e vai fazer Jesus voltar. Porque Jesus só volta depois que o evangelho for pregado em todo lugar. O evangelho dele, não o evangelho água com açúcar aí não. Esse evangelho abobrinha, pipoquinha não. De modinha não. É evangelho sério, de libertação, de cura, de salvação. Evangelho que fala a verdade, doa quem doer, quer ir embora vai, mas fala a verdade. Não fica massageando o ego de ninguém não. É o evangelho, Jesus fazia isso. No meio da mesa de Santa Ceia, ele falou, mas um de vocês aqui é do diabo. Jesus falava, irmãos. Todo mundo ceando, está tudo muito bem, uma festa danada, Jesus Pai fala assim, mas um de vocês é do diabo, vai trair. Ele falava. Não é esse evangelho mamão, não. Modinha, não. Amém, irmãos? Então, pode dar, seja fiel no seu dízimo e seja fiel. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que você, Deus, ele não precisa de nada. O que Ele está fazendo, o que Ele fez com o filho dele, para morrer aqui na cruz, o que Ele fez é para você. Ele fala, eu distribuí para Israel a minha herança. A minha parte é o próprio Israel, é o próprio Jacó, é você. Eu não quero nada. Eu quero que vocês vivam bem. Distribuir a herança para vocês. A minha porção, a minha parte nessa distribuição são vocês. Se vocês se colocarem para mim, e eu me vejo em vocês e vocês se veem em mim, eu estou satisfeito. Quer ficar satisfeito? Ande no Evangelho. Aliás, quer deixar Deus satisfeito? Ande no Evangelho. Preste atenção na sua vida espiritual, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Não só quando você tiver paz, mas quando você tiver ira. Lembre do Evangelho quando você tiver ira. Lembre do Evangelho quando você estiver aborrecido.
Lembre do evangelho quando você estiver nervoso, chateada. Lembre do evangelho. É assim que você vai agradar a Deus. Amém, pessoal? Lembre do evangelho quando você estiver sendo tentado. Lembre-se do evangelho quando o pecado estiver batendo na sua porta toda hora e você estiver quase com o pé no pecado. Lembre do evangelho nos piores momentos e siga esse evangelho. Então, que você seja uma terra onde há uma relva, onde o gotejar vem, o chuvisco vem, o orvalho vem e rega você todo dia. Mesmo que não tenha chuva, tem o orvalho. Vai regar você todo dia. Deixe Deus fazer essa obra no seu íntimo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Deixa eu fazer uma oração forte antes de passar o manto, em nome de Jesus.